Bom dia. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Uma manhã especial de encontros, uma manhã de celebração, uma manhã também de autoexame. Eu penso que hoje seria um dia importante para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Fazer aquele movimento da política de autopreservação, de autocuidado. A partir dos olhares. Por isso, quero refletir um pouco sobre isso. Se eu tivesse que dar um tema para minha mensagem, eu diria uma busca de leveza para prosseguir. Bom, minha primeira pergunta é o que te trouxe aqui? O que te trouxe aqui? Há pessoas que chegam até aqui pelas redes sociais, há pessoas que chegam até nós pelo YouTube, pelo Spotify. Há pessoas que chegam aqui nesse espaço físico através de convites. Ou porque recebeu no grupo do WhatsApp, ou porque recebeu esse convite numa rede social. Como que você chegou aqui? Foi a convite de um amigo? Foi na busca de querer algo novo? Foi por causa do cafezinho? O cafezinho é bom. Foi por causa dos abraços? Também muito bom. Ou foi por causa da saudade? Pode ser também. Inclusive, há muitas pessoas que não estão aqui que eu sinto saudade. E espero que a minha voz e o meu abraço chegue até elas. Mas o que te trouxe até aqui? Eu queria te convidar a abrir a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 1. Hebreus 12, verso 1. Quero fazer duas leituras no mesmo verso. Hebreus 12, 1. Diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Ok? Agora eu vou ler a versão da mensagem. Se você não tiver, é só me ouvir. Eu vou fazer essa leitura e a versão da mensagem, quem está em casa pode nos acompanhar na tela. Hebreus 12, 1, na versão a mensagem, diz assim: percebem o que significa isso? Percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar. Por isso, livre-se dos acessórios inúteis. Comecem a correr e não desistam. Livre-se dos acessórios inúteis. Comecem a correr e nunca desistam. Oremos. Feche seus olhos, consagre seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Pai querido e amado, nós te louvamos, exaltamos o seu nome com alegria. Obrigado por esse tempo, obrigado por cada encontro, obrigado por cada abraço, por cada presença, por cada conexão de afeto com os nossos amigos espirituais.
Obrigado, Senhor, também por falar conosco através das canções, das músicas. Nós te agradecemos por tudo que fizeste aqui nessa manhã e queremos agradecer ainda mais por tudo que o Senhor vai fazer. Por isso, um pedido, que o Senhor fale conosco, como já está falando, mas que nós possamos compreender a sua voz, aprender contigo e fazer com que esse aprendizado seja fruto para o nosso cotidiano. Nos ajuda, nos orienta, esse é o nosso pedido, com profundo agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, diante de todo esse cenário e dessa leitura, eu convido todos vocês, nesse dia, a serem ousados, a se revestirem de ousadia. E existem algumas formas de compreender a palavra ousado ou ousadia, né? Porque uma pessoa ousada pode ser uma pessoa arrojada, uma pessoa corajosa. Mas também uma pessoa ousada pode ser um sujeito atrevido, né? Pode também ser uma pessoa que age com uma certa falta de respeito. E não é esse tipo de ousadia que eu quero te oferecer. Mas sim quero oferecer uma ousadia que te coloque num cenário de vitórias, né? Uma ousadia que te faça vencer. Uma ousadia que te faça se arriscar um pouco mais. Mas correr esses riscos com um objetivo que é levá-los a um encorajamento de vida. Um encorajamento para a vida. De torná-los seres, homens, mulheres, jovens, crianças, pessoas encorajadas, pessoas arrojadas, pessoas engajadas. Por isso a ousadia nos leva para esse cenário. Mas para que nós possamos ser, de fato, seres ousados, nós precisamos primeiro olhar para cada um de nós e perceber qual é a nossa condição. Quais são as faltas, as falhas, as dificuldades, as fragilidades. E esse caminho de perceber como nós estamos, em que lugar nós nos encontramos, necessita necessariamente de um olhar externo e de um olhar interno. Por isso eu tenho permitido e aceito as críticas que vêm daqueles que eu chamo de amigos espirituais, daqueles que eu amo. Eu aceito as críticas das pessoas que amo, especialmente quando digo a respeito aqui dos meus irmãos, né? Dos meus amigos espirituais, dos meus familiares, das pessoas que de fato contribuem no meu cotidiano de afeto e nas trocas. Eu estou sempre atento e sempre curioso a saber o que elas pensam a respeito de mim e aberto também às críticas. Não tenho problema de ser criticado, desde que seja com pessoas que eu confio. Pessoas que não confio, pessoas que não caminham comigo, que não sabem de fato o nosso corre, essas pessoas talvez não dou tanto tempo para discernir, porque quem conhece a gente mesmo é quem caminha ao nosso lado, né? Quem conhece a gente mesmo é quem está perto da gente. Quem conhece a gente mesmo está entendendo um pouquinho de como caminham os nossos dias, né? Então eu tenho buscado uma certa sensibilidade em compreender essas vozes, essas críticas, para que elas sejam um fruto de capacidade desse autoexame. Porque o segundo movimento, depois de ouvir as críticas e as informações do que as pessoas pensam a respeito de nós, é bom também a gente olhar para dentro, fazer essa autocrítica, né? Esse autoexame. Olhar para o nosso coração e tentar entender como anda o nosso coração, como anda a nossa mente, o nosso emocional, como nós temos cuidado de nós. E aí o autocuidado, ele
perpassa diversos setores, né? Porque a gente normalmente fala de autocuidado ligado à nossa emoção, ao nosso coração, à nossa mente, mas o autocuidado também passa para a nossa saúde física, né? O alimento, como que nós nos alimentamos, como que nós cuidamos do nosso corpo, né? Como que nós cuidamos, né, do nosso corpo como completo, né? Então, assim, desde a asepsia básica, né? Da limpeza, né? do cuidado com, sei lá, com o cabelo, com o dente, né? com a nossa pele, com o nosso corpo, com a nossa saúde, né? Com o nosso respirar, né? A gente, né, mal respira direito. Então, esse autocuidado, ele perpassa vários, né, aspectos que são importantes e que isso também estrutura, né, o nosso ser para a vida. Então, por isso, eu quero trazer a vocês essa necessária percepção de uma importância do autocuidado. Ora, por uma análise externa, de pessoas que nos amam e querem nosso bem, que fazem as críticas contundentes a partir do desejo de fazer com que algumas mudanças aconteçam em nós e que sejam de fato positivas. Ora, para esse olhar que nós acabamos de dizer, esse olhar interno, entender o que acontece aqui dentro, é exercício para a gente fazer assim, sozinho. E a gente faz de várias formas. A gente entra, às vezes, num quarto, como a Bíblia Sagrada nos ensina, fecha a porta e ora ao Pai que está em secreto. E pede para o Senhor, como o próprio salmista pediu: Senhor, sonda-me o meu coração e me conhece. E faz uma análise aqui dentro. Mas eu peço que o Senhor me ajude a discernir se há algo em mim que não te agrada, se há algo em mim que o Senhor gostaria de retirar, de mudar, de transformar. E me dá o caminho, ou melhor, como diz o salmista, e guia-me, né, às veredas da sua justiça, ao caminho da sua vontade. Então, é esse exercício que eu quero me inspirar a fazer cada vez mais, cada dia mais, né? Eu li uma história de um barco muito eficiente, muito rápido, um barco que tinha o seu exercício muito efetivo a partir daquilo que ele se propunha a fazer. Só que, passado os anos, esse barco ele começou a perder essa efetividade, essa rapidez que ele tinha, a capacidade e praticidade, né, no empenho do seu trabalho. E os marinheiros que cuidavam daquele barco, eles, fazendo uma análise, né, a respeito da condição daquele barco, eles perceberam que era melhor fazer uma revisão profunda no motor. E a partir desse movimento eles começam a revisar o motor. E eles fazem toda essa revisão, troca as peças que precisam ser trocadas, coloca tudo novo, faz aquela lubrificação perfeita, né? Então o motor fica completo. E aí eles vão fazer um novo teste. Só que quando aquele barco volta para o teste, ele continua lento. Ele continua não exercendo o empenho que lhe era proposto. Algo estava errado. Até que aparece um engenheiro, um marinheiro de fora. E ele olha para o barco, chama os marinheiros daquele barco e diz: olha, eu tenho uma sugestão. Tire o barco das águas e traga ele para a encosta. E os marinheiros fazem isso, eles retiram aquele barco e levam aquele barco para a encosta. Quando aquele barco chega
fora da água, eles percebem que existe uma crosta na parte que é submersa, né, pelo barco. E aquela sujeira, né, começa a ser retirada. Eles pegam aquelas espátulas, né, e começam a arrancar a crosta que deixava o barco pesado, sobrecarregado, em lentidão, por conta daquela sujeira marinha que foi ao longo dos anos acumulando. E eles tiram, colocam o barco de volta no mar, e quando o barco retoma a sua atividade, finalmente ele a retoma com plena e completa leveza. O barco começa a fazer aquilo que ele foi proposto a fazer. Então, diante de uma história dessa, há momentos que sim, nós precisamos avaliar a condição do nosso corpo, da nossa mente, do nosso ser por completo. E às vezes a gente precisa mesmo de um olhar de fora, de um técnico de fora, que consiga visualizar coisas que nós não estamos visualizando. Algumas crostas, algumas cascas, que precisam ser retiradas. E olha, digo com profundo cuidado, não é fácil. Não é fácil tirar as crostas. Não é fácil tirar aquilo que nos sobrecarrega. Não é fácil tirar aquilo que nos limita. Por isso, eu compreendo que é necessário criar momentos para que pouco a pouco nós possamos raspar os cascos. Pouco a pouco nós possamos nos livrar desse peso para, enfim, se sentirmos leves, né? E sem essa sobrecarga. Se livrar das coisas inúteis. Se livrar dos pecados de estimação. Das coisas que a gente acha que é bom e que não é. Das coisas que nos dão até um certo prazer, mas nos limitam, nos machucam, nos ferem a consciência, ferem relacionamentos. Há tantos vícios que nos machucam. Há tantos vícios que nos sobrecarregam. Em troca de um pseudo prazer, a gente fica viciado por coisas que não nos deixam seguir como deveríamos seguir. Então, fazer um olhar, um autoexame para nós sempre é muito importante. E quem sabe também contar com pessoas, com profissionais, com pessoas que possam cuidar um pouquinho também da gente. E por isso, torna a dizer, não é um serviço fácil, não é um movimento simples de ser feito, porque algumas coisas elas estão conectadas no nosso coração de tal forma, estão conectadas na nossa mente de tal forma, que se escondem num pseudo prazer. Se escondem numa pseudo disposição, que no fato não é. Quando a gente vai perceber, de fato, buscar esse prazer existente, ele é só para você, mas ele acaba maquiando, né, outras coisas que, na real, elas são ruins, te prejudicam, te machucam, promovem doenças. E por que também não dizer que promovem desavenças nos relacionamentos? Porque está tudo interligado. Então tem horas que é melhor que a gente, de fato, reavalie a nossa presença, as nossas relações e como de fato está o nosso coração. Precisamos mudar. Precisamos compreender que o nosso caminho é um caminho de constantes mudanças, constantes transformações. E o que é preciso
acontecer para que aquele primeiro amor, aquela primeira paixão, aquele fervor, aquele carinho volte a acontecer em nossas vidas, volte a funcionar, volte a fazer valer, né? A partir de nós e em nossas relações. É preciso se permitir ser mudado. Lá no começo eu fiz uma pergunta: o que é que te trouxe até aqui? Agora eu vou fazer uma última e segunda pergunta, quase parecida. Mas a pergunta é: o que é que você trouxe aqui? O que você trouxe com você? Qual é a bagagem? Quais são os pesos e as sobrecargas? O que é que você vê e o que é que você ainda não viu? O que é que precisa ser o que é facilmente sinalizado e como você se dispõe a se abrir para ver aquilo que você ainda não viu? E como você tem se colocado na disposição de pegar as espátulas e raspar os cascos? Raspar, né? As feridas, as machucaduras, aquilo que nos aprisiona, nos deixa sempre no mesmo lugar. Por isso, mudanças são necessárias. E por isso que o segredo para a retomada desse caminho é revestir a mim e a você de ousadia, de encorajamento, para que você seja uma pessoa arrojada nas suas posições, decisiva. Não, eu não quero mais ficar nessa situação. Eu não quero mais permanecer nesse mesmo lugar. Eu não quero mais ser escravizado por esses pecados. Eu não quero mais ser escravizado por esses vícios, por essas manias. Não quero mais conectar a minha humanidade a esse jeito hostil, ruim, degradante. Não quero mais. Isso são para as pessoas ousadas. Atitudes como essa é para a pessoa arrojada, que toma uma decisão e fala: vou levar até as últimas consequências. Não quero que essas situações continuem em minha vida. De fato, erguer a cabeça e dizer um basta. Um basta. E diante desse basta, saiba que você não está sozinho. Deus está contigo, pegando na sua mão e te dando fortalecimento, capacidade, coragem, te revestindo de ousadia para que você possa sobreviver diante os dias maus. Sobreviver diante das dificuldades. Sobreviver também até a dureza que é passar por esse momento de tirar as cascas. Sobreviver. E aí eu leio novamente Hebreus 12, verso 1, só que agora eu leio a parte B do verso. Porque Deus convida a mim e a você a uma vida leve. Em Hebreus 12 ele está dizendo: livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos. Livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e de todo o pecado que nos atrapalha. Olha aí. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Porque, meu irmão e minha irmã, se você não se olhar, se você não olhar para dentro, não é possível seguir. Não é possível viver uma transformação de fato. Se você não se olhar e se você não se permitir a ser olhado. Se você não se investigar e não se permitir a ser investigado. Não é possível continuar. Não é possível de fato viver uma mudança. Porque é esse movimento que nós conseguimos compreender nos textos bíblicos. Jesus está sempre encontrando as pessoas e fazendo um exame externo, revelando para elas
quem ela é e como ela pode estar, ou como ela pode ser. O texto nos incentiva a se livrar de todas as gorduras extras. Nos incentiva a se livrar de todos os pecados parasitas. O texto nos incentiva também a um chamado para uma corrida, porque ele usa esse termo. Comece a correr. E para a gente correr, não dá para ser talvez do jeito que você está aqui. Por exemplo, eu não consigo correr desse jeito aqui, de calça jeans, blusa pesada, não. Para a gente correr, a gente tem que, colocar uma roupa o quê? Mais leve. Quem já praticou corrida de rua sabe. Tem que ser um tênis mais leve, uma roupa mais leve, porque se você começar a correr com uma roupa pesada, dá 5 minutos, você já está sobrecarregado, com dificuldade de continuar aquela corrida. Então, leveza. E o texto bíblico nos chama para uma corrida. E para que essa corrida aconteça, que nós possamos, de fato, como o texto diz, nos livrar de todo o peso, nos livrar de todo o peso que nos torna vagarosos, de todo o pecado que nos atrapalha. Por último, 2 pontos. Livre-se dos ressentimentos. E como que a gente se livra dos ressentimentos? Perdoando. Seja uma pessoa perdoadora, ouse perdoar. Ouse perdoar, ouse dar o perdão, porque o perdão ele dá sentido para a vida. E mais, o perdão também faz você ser mais forte. O perdão te fortalece. Então ouse perdoar. E segundo, livre-se da apatia. Livre-se de toda a apatia e ouse voltar a sonhar. Volte a sonhar. Busque do Senhor os sonhos inspiradores. Ouse voltar a sonhar. Porque você pode sim ter uma vida diferente. Você pode sim ter uma vida que vale a pena ser vivida. Levante-se. Levante-se para uma mudança, levante-se para uma transformação, porque é hora de se levantar para um novo mundo, uma nova disposição de vida, uma nova disposição até mesmo para a gente se ver no espelho e voltar a se amar, voltar a se cuidar, voltar a se querer bem, voltar até mesmo se respeitar. É importante. Por isso que o Senhor te levante com fé, com disposição e ousadia. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Pai querido e amado, te louvamos pelo teu amor, pela sua graça entregue e manifesta por seu Filho Jesus. Te louvamos porque recebemos de Ti a presença que se manifesta através do cuidado. Porque o Senhor subiu aos céus e disse que não deixaria-nos sozinhos, mas derramou sobre nós o Teu Espírito Santo. Para continuar cuidando de nós. Por isso hoje, acolhidos pelo Espírito Santo, que os seus filhos e filhas sejam cuidados por Ti. Que nas orações e súplicas que eles possam encontrar aquilo que não Te agrada, aquilo que não é bom, e aquilo que os destrói, aquilo que destrói ou que machuca, que fragiliza. Renova, Senhor, a saúde dos nossos irmãos e irmãs. Renova, Senhor, a saúde emocional, espiritual e a saúde do corpo. Leva o Senhor a esse lugar de um autocuidado, um autoexame. Mas também, Senhor, reveste-os com coragem.
com ânimo. E forma, Senhor, em cada uma dessas pessoas, pessoas arrojadas, com decisões contundentes, encorajadas a fazer a vida valer a pena, fazer a vida ser vivida da melhor forma que o Senhor nos oferece. Por isso, ajuda-nos nas nossas fragilidades, e nos indica, Senhor, as pessoas que farão as suas críticas e que trarão para nós novos rumos, novos caminhos. Seja uma liderança espiritual, ou seja um amigo espiritual, seja um companheiro, seja as conversas e os diálogos com os nossos familiares, seja até mesmo um profissional da psicologia, da psicoterapia. Mas que o Senhor nos dê estes amigos, estes profissionais ou estas pessoas que nos orientem para um lugar seguro e para uma vida viva que o Senhor tem para nos oferecer. Nós te louvamos por ter um Deus que cuida de nós. E respeitando o cuidado de Deus para com a nossa vida, nós vamos nos cuidar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todas as cascas, de todos os pesos, de todos os males. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a manifestação do sopro do Espírito Santo em nossas vidas sejam acolhidos por esse amor, sejam acolhidos por essa graça, por esse cuidado, e que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Obrigado, Senhor. Te louvamos.